veio o domingo passado, está sabendo que a gente está dando uma série, como é? E agora, Jesus. E domingo passado foi falado sobre a caminhada com Jesus, que é seguir Jesus. A primeira coisa que Jesus nos chama a seguir. Nos relacionar para aprender e para ter uma referência. Então, domingo passado, quem veio, viu essa primeira parte da série. E hoje nós estaremos dando a segunda parte da série, que o nome é Obedecer. E agora, Jesus? Vamos obedecer, ok? Então, vamos ler em Mateus 28, de 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a quê? A obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que é que ele pediu para os discípulos ensinarem? A obedecer tudo que Jesus ensinou. Então, a gente sabe que através da palavra de Deus é que a gente vê, a gente conhece quem é Jesus, os ensinamentos dele, o que é que nós precisamos obedecer. Amém? Tem um outro versículo também, em João 14, versículo 15. O que é que diz aqui no 14, versículo 15? Se vocês me amam, farão o quê? Obedecerão aos meus mandamentos. Gente, isso é tremendo. Se nós amamos a Jesus, nós vamos obedecer aos seus mandamentos. Então, Jesus, ele veio nos dar um novo padrão. Por que ele veio nos dar um novo padrão? Essa questão de obedecer, antes da gente falar aqui sobre o primeiro ponto, significa o quê? Significa que qual foi a coisa que nos separou de Deus, da presença de Deus? Foi a desobediência. A gente vê o quê? A gente vê que Deus, quando ele criou o homem, ele deu tudo para o homem. Ele colocou coisas para eles se alimentarem, árvores, ele colocou domínio, ele dominava sobre os animais. Então, o que é que acontecia? O homem estava ali tranquilo, ia viver o resto da vida ali tranquilo. Mas o que foi que aconteceu? Deus colocou um limite. Apenas um limite para o homem. Não, você tem várias árvores aqui. Eu acho que devia ser um mundo de fruta, coisa mais gostosa do mundo. Mas ele disse assim, ó, essa árvore aqui você não pode comer. E aí o homem optou desobedecer. Então, porque ele desobedeceu, o que foi que aconteceu? Ele saiu da presença de Deus, certo? E aí eu pergunto para vocês, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho nada a ver com Adão. Adão e Eva, eu não tenho nada a ver com eles. Por que eu estou passando tudo aqui? Gente, infelizmente, a gente continua o quê? Desobedecendo. Aí, às vezes, você acha que não tem que pagar umas consequências porque você não foi o Adão, mas você escolhe desobedecer. Não é verdade? Então, aqui nós vamos falar, assim, o que é obedecer. A palavra, o que é que significa a palavra obedecer no dicionário? Vamos lá. Significa submeter-se à vontade de, estar sob o comando de. Ou seja, obedecer é render a minha vontade a alguém. Isso significa obedecer. Então, a gente pode ver também que Deus, quando Jesus veio, existe um senhorio sobre Deus. Deus, ele é Senhor, ele é o dono da nossa vida.
E aí, para obedecer a Deus, ele ensinou aos discípulos. Ele ensinou o quê? Façam discípulos, ensinando-os a obedecer. Foi ou não foi? Por quê? Por que que Deus quer que a gente obedeça? Gente, porque quando a gente segue os princípios de Deus, nós somos felizes. O que foi que aconteceu com o homem depois da desobediência? Não, eu quero andar segundo a minha vontade. O homem começou a se achar autossuficiente. E aí, começa a achar que não precisa de Deus, que tudo é pela minha força. E aí começa a vir a decadência do homem. E muitas vezes o homem não percebe. As coisas estão dando errado. Aí tudo dá errado e se revolta às vezes com Deus. É verdade ou não é? Então eu faço o quê, gente? A obediência, ela traz bênção para a nossa vida. Por exemplo, eu gosto de representar aqui para vocês verem, né? Quem obedece, está debaixo da bênção de Deus, é ou não é? Se eu estou seguindo os princípios que Deus me ensina, porque não é só ler a Bíblia, não é só conhecer a palavra de Deus, mas é obedecer. Então, se eu estou aqui debaixo desse princípio, eu conheço, mas eu estou debaixo do princípio, caminhando debaixo desse princípio, eu vou ser o quê? Abençoada. A Bíblia diz que é feliz o homem. Mas o que acontece? Às vezes a gente tudo culpa Deus. Mas o que é que acontece? Quando eu saio daqui de baixo, eu estou debaixo de onde? Hã? De maldição, gente. Se eu saio daqui e eu venho para cá, eu não posso esperar coisas boas. Certo? Estão seguindo meu pensamento? Então, o que é que acontece? As pessoas dizem assim, ai, porque Deus, tudo culpa Deus. Tudo culpa Deus. Mas elas não querem saber de Deus. Ah, por que que existe o pobre? Ah, por que que existe não sei o quê? Ah, por que que existe não sei o quê? Gente, era para ser pior. Só não é pior porque Deus está conosco. Então, o que é que acontece? Tudo é consequência do pecado do homem. Os homens que são maus, não é Deus que é mau, não. Os homens é que não ajudam os outros. Porque a gente só sabe dizer assim, ai, por que que existe o pobre? Ai, porque não sei o quê. Tu está ajudando alguém? Não é verdade? A gente só quer olhar o lado negativo. Só quer olhar, só quer criticar. Mas o que é que nós estamos fazendo? Qual o nosso papel? Nosso papel é obedecer a Deus. E se a gente obedecer a Deus, a gente vai ver o pobre. Se a gente obedecer a Deus, a gente vai amar o próximo. Se a gente obedecer a Deus, a gente vai ter uma vida dilatada sobre a terra. Então, assim, nós que escolhemos desobedecer. Somos nós. E sofremos o quê? Consequências. Então, assim, é muito fácil culpar alguém. Né? Quando Deus fala com Adão, ele fala, a mulher que tu me deu. Aí quando fala com a mulher, foi a serpente. Então é fácil culpar os outros, mas isso não resolve. Né? Então, vamos ver também esse versículo que é importante. É Romanos 12, 2. O que é que diz a Bíblia? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que que ele fala do mundo? Porque o mundo, nesse sentido aí, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que querem andar segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Porque, infelizmente, nós somos muito, como é que se diz? Imediatistas. Às vezes a gente não espera para fazer a vontade de Deus,
espera obedecer a Deus porque a gente quer que aquilo se realize logo. Aí lá a gente vai fazer a coisa e aí vai dar tudo errado. Aí quando dá tudo errado, aí você diz, oh meu Deus, por quê? Eu estou mentindo? Não, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente está indo por conselhos que não são de Deus. Por quê? Porque a gente quer obter as coisas logo. E aí, infelizmente, você vai colher consequências daquilo que você está decidindo. Então, é melhor esperar Deus falar, é melhor esperar Deus mostrar, do que você se adiantar. É ou não é? Então, se eu obedeço, o que é essa obediência? É conhecer a Deus mais e mais. Gente, se eu pego uma criança, para você ver, eu vejo que assim, a obediência também tem a ver com você confiar. Por quê? Porque você pega uma criança e bota assim, né? A criança pequenininha. Quantos pais fazem isso com as crianças? Eu acho que muitos pais fizeram, né? Aí bota a criança em cima da mesa, aí fica do lado, aí diz assim, pula, meu filho. Pode ser que ele tenha medo no começo. Aí ele resolve pular. Aí o pai segura. Quando ele colocar de novo, que disser pula, o que é que vai acontecer? Ele pula na hora, ele se joga na hora. Sabe por quê? Porque ele adquiriu confiança. Ele diz assim, meu pai não vai me deixar cair. Ele confia. Então, às vezes a gente quer um motivo para obedecer. Não, eu quero... por que eu tenho que fazer isso? Eu quero saber por quê. Será que tudo a gente explica à criança por que ela tem que obedecer? A mente dela não consegue entender. Tem certas coisas que ela não consegue entender. Ela tem que obedecer. É verdade ou não é? Então, do mesmo jeito somos nós. Gente, a nossa mente não consegue penetrar na mente de Deus. Mas Ele sabe todas as coisas. E nem sempre nós vamos ter resposta para obedecermos. Nem sempre. Ah, Deus está pedindo isso e não sei o quê. Mas para quê? Mas por quê? Não vai ter uma resposta. Vamos ver aqui. Na Bíblia a gente vê, aqui vamos ver primeiro, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês, o quê? Obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês. Quem é que está falando isso? O próprio Deus. O Senhor, o seu Deus, o quê? Os colocará muito acima de todas as nações. Gente, aqui ele estava falando para o povo hebreu. Por quê? Porque Deus separou Abraão para uma linhagem santa. Mas por que ele separou Abraão? Porque Jesus viria e Jesus teria que vir de uma linhagem santa. E aí, Deus falou com Abraão. Mas por que Deus falou com Abraão? Porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus tinha um propósito na vida do povo de Israel. E muitas vezes eles desobedeceram. Engraçado que quando eles temiam a Deus, quando eles faziam aquilo que agradava a Deus, eles prosperavam, eles não tinham inimigos, e aí eles viviam bem. Muita gente que lê o Velho Testamento diz assim, mas esse Antigo Testamento tem muita matança, tem muito não sei o quê. Tem. Sabe por quê? Porque quando eles se juntavam com outros povos, o que é que acontecia? Eles começavam a adorar outros ídolos, eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. E na hora que eles começavam a fazer coisas que não agradavam a Deus, o que é que acontecia? Os inimigos se levantaram
contra eles. Então havia guerra. Por quê? Porque eles resolviam desobedecer. Aí levantava outro rei, aí o rei dizia assim, olha, nós estamos pecando, a gente precisa voltar a obedecer a Deus. Aí o que é que acontecia? Havia paz. Havia paz. Então, assim, a obediência, ela traz bênção, né? Então, o que é que acontece? Você só consegue chegar à promessa de Deus. Não, Deus tem uma obra na minha vida. Tem muita gente que diz assim, eu queria saber o que é que Deus quer fazer na minha vida. Comece a obedecer. Comece a obedecer a palavra, porque tem gente que se preocupa com o ativismo. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Comece a se dedicar a Deus. Comece a buscar a Deus, que você entra exatamente dentro do propósito de Deus. É simples assim. Por quê? Porque nós estamos ali buscando a presença de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E é impossível estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus e Deus não me direcionar. Sempre Ele está nos direcionando. Aí vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia das pessoas que obedeceram a Deus. Gente, não é normal. Porque se a gente quiser racionalizar, a gente não vai conseguir. Então vamos ver aqui. Noé obedeceu a Deus, trabalhando pesado para construir uma arca. E Deus o salvou do dilúvio juntamente com sua família. É normal isso? Uma pessoa chegar e dizer assim, olha, Deus vai destruir o mundo com água. E eu vou construir uma arca, porque Deus me falou que eu tenho que construir essa arca. Então imagina, Noé nessa época, ouvindo as pessoas, tu é louco, tu vai fazer isso, isso é loucura, tu não está girando bem. Mas o que é que aconteceu? Apesar de Noé não entender, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi livrado junto com a sua família e todos os animais. Então, assim, será que foi ruim ou foi bom ele ter obedecido? Claro que foi bom. As outras pessoas, quando começou a água a subir, aquela coisa toda, a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Porque Noé poderia tentar abrir, né? Com misericórdia das pessoas. Mas ele obedeceu, apesar das pessoas criticarem, apesar das pessoas não acharem que aquilo tinha a menor noção. Abraão obedeceu a Deus. Hoje nós temos o povo de Israel. Jesus veio pela descendência do povo de Israel. Por quê? Porque Deus disse assim, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse nem qual era a terra. Você sair de um lugar sem saber nem para onde vai, não é normal. Mas Abraão conhecia quem era Deus. Essa é a grande diferença. Abraão conhecia quem era Deus. José obedeceu, né, que foi para a prisão, aquela coisa toda, mas no final, o propósito de Deus na vida dele era que ele se levantasse ali com os faraó ali no Egito, para que todo o povo de Israel não passasse fome. Aí a gente vê também o caso de Moisés, que libertou o povo, né, de Israel, também a obediência. A gente vê Josué, a gente vê Davi, e eu queria ressaltar aqui, a gente vê quem? Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele obedeceu ao Pai. Apesar de eu não merecer, apesar de você não merecer, mas Jesus, ele mesmo vendo a nossa rebeldia, ele mesmo vendo o nosso pecado, o que foi que ele fez? Ele obedeceu ao Pai. Agora, por quê? Gente, a Bíblia diz que por um só homem veio o pecado no mundo. E que foi esse pecado? Foi a desobediência. Então, por um só também veio a salvação. Então, assim, Jesus, ele se submeteu ao Pai, ele obedeceu até morrer na cruz, foi ressuscitado. Por quê?
Porque ele me amou, ele te amou. Ele olhou para você com um olhar de misericórdia. E ele disse, eu vou até o fim. Ele podia ter desistido, mas não. Ele disse, eu vou até o fim, apesar de que pessoas não vão me querer, vão me rejeitar, apesar de que as pessoas estão autossuficientes, mas eu vou fazer esse sacrifício por amor. Então, Jesus, ele obedeceu ao Pai, primeiro por amor ao Pai e segundo por amor a nós. Ele não merecia. Ele não merecia. Quem merecia éramos nós. Mas ele veio, ele obedeceu. Por quê? Porque ele quis mostrar para a gente que a obediência traz bênção. Quando você obedece, você é abençoado. Na Bíblia fala os mandamentos, aí lá em Efésios ele fala assim, que aquele mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe e terás vida dilatada sobre a terra. Aí ele diz assim, é o único mandamento com promessa. Gente, a obediência é profunda demais. Então, o único mandamento com promessa e vai sofrendo as consequências. Muitos filhos que desobedecem, os pais mesmo quando olham dizem assim, esse meu filho é um problema. Por quê? Porque ele está fora do princípio de Deus. Pode olhar, todo filho que é obediente, Deus abençoa cada um. E muitas vezes nós somos desobedientes, foi o que eu falei, vou falar de novo, porque nós queremos o imediatismo. Infelizmente. Então, o que é que acontece? Eles começam a sofrer consequências, começam a ficar presos no vício, presos na prostituição, e não enxergam. Não enxergam, ficam cegos. Por quê? É o imediatismo. Eu quero ser feliz. Mas essa felicidade é falsa. Porque a única felicidade verdadeira que entra no nosso coração e que nos dá paz, que nos dá alegria constante, é quando nós estamos em obediência a Deus em primeiro lugar. Engraçado que tudo que a Bíblia ensina, ele diz assim, por exemplo, quando ele diz assim, obedecei vossos pais como ao Senhor. Sede submissos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, tudo que a Bíblia fala, se eu obedeço aqui na terra, eu estou obedecendo a quem? Hein? A Deus. Então, nós precisamos... Alô? Nós precisamos deixar a ficha cair. Gente, a obediência é a base de toda a nossa alegria. Quando a gente obedece, eu vou contar uma história para vocês, quando eu namorava com Costa. Aí, o meu pai e minha mãe, o regime lá era, não podia sair com o namorado. Nem com acompanhante. Porque às vezes esses acompanhantes, às vezes não são de confiança, não. Aí eles diziam, não pode sair, não pode sair. Aí teve um dia que o Costa chegou, e era o aniversário do pai dele, ele disse, olha, é só o aniversário do meu pai, ela vai comigo e volta. Aí ele disse, não, vai não. Ele ficou, né, bem feliz. Aí, quando foi, eu olhei para ele, eu disse assim, amor, vamos ter calma. Porque eu pensava muito no futuro. Sempre eu pensei muito no futuro. Quando eu eduquei meus filhos, eu eduquei pensando no futuro deles. E aí eu disse assim, amor, pensa bem, daqui a pouco a gente casa e a gente vai sair toda hora que a gente quiser. Aí eu disse, olha, enquanto eu estiver debaixo da autoridade do meu pai e da minha mãe, eu sigo o que eles dizem. Não importa se é exagero, se não é, mas se eu estou debaixo da autoridade deles, eu vou seguir o que eles dizem. Aí eu digo, mas amanhã a gente vai ter tempo para fazer o que quiser. E ó, 35 anos fazendo o que a gente quer. Então, assim, muitas vezes a gente é muito imediatista. Não, tem que ser agora. Não, vou desobedecer. Não sei o quê. Eu conheci um casal também, que eu achei lindo o testemunho deles. A mãe
dele, não queria nada, mas não queria de jeito nenhum o casamento deles. Aí eles pegaram, resolveram os dois, vamos orar. Gente, não tem como oração e não tem como obediência. Eles começaram a orar junto, pedindo a Deus, Senhor, se esse casamento, se é para a gente casar, se tu quer nos abençoar com esse casamento, eu te peço que tu toque no coração da minha mãe. Gente, aí milagrosamente, que Deus faz, quando a gente entrega para Ele a melhor coisa do mundo, em vez de desobedecer. Aí, quando chega a mãe dele, chama os dois. Mas vem cá, eu quero falar com vocês. Eu quero dizer que eu abençoo o casamento de vocês. Gente, é muito lindo isso. Você fazer coisas sabendo que é ali a mão de Deus sobre a tua vida. Então, assim, a obediência, ela traz bênção sem medida na sua vida. Você não imagina. Vamos lá. O outro ponto é como obedecer. Como eu preciso obedecer? Às vezes a gente escuta algumas frases, né? Essa aqui é a cara do meu marido. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí tem outros, né, que falam assim, que é o pai com a mãe, né? Se não obedecer, vai ficar de castigo. Lá em casa, a gente criou os meninos, a gente falava sobre Adão e Eva, essas coisas, contava a história e mostrava o que foi que aconteceu depois da desobediência. Então, a nossa frase em casa era assim, obediência quebra maldição. Aí, quando eles iam fazer alguma coisa errada, a gente só olhava para eles assim e dizia assim, obediência, aí eles, quebra maldição. Mas era uma maneira que a gente falava, né? Isso na maneira da gente ensinar, normal e tudo. Mas, gente, nós obedecemos por amor e não por medo. Essa é a grande diferença. Nós precisamos ter uma obediência por amor a Deus e não por medo. Eu queria ler um versículo. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quê? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quê? Me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, esse é o grande segredo. É o grande segredo. O que é que a Bíblia diz? Que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas.